Fala galera, sou eu Marcos Dias, mais um Papo Trabalhista, nessa semana especial, né, que nós estamos tratando aí de uma série de temas ligados ao assédio moral, à discriminação em geral, né? Nós que fizemos aí já 3 lives muito interessantes. Na segunda-feira a gente fez uma live com uma colega que é a Bárbara. Ontem eu fiz uma live com o Pertier sobre discriminação em geral. Hoje, de mais cedo, o Fabiano fez uma live com o João Renda, falando da situação dos Estados Unidos. Hoje, então, agora eu vou receber o nosso querido Fábio Vilela, né? Estou esperando, boa noite, doutora Flávia, né? Esperando o Fabinho solicitar para entrar aqui. Já está entre nós o Fábio Vilela, para a gente conversar, então, sobre assédio moral e assédio sexual, né? Com foco mais no assédio sexual, né, Fabiano? Fabiano entrou, querido Mauro Schiave, o professor Mauro Schiave, que me deu a honra, né, de estar aqui conosco. Maurinho, um abraço, querido. Bom te ver por aí. Doutora Carla, doutora Márcia, doutor Alexandre. Deixa eu ver se eu convido o Fabinho para entrar aqui. Meu querido amigo, procurador do trabalho, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, rapidinho. Fábio. Não achei. Fábio, vê se você consegue solicitar para entrar, querido. Sei que você já está aí, né? Sai de novo, Fábio, entra, aí você vai assim, solicitar, aí você solicita, porque eu não consegui te achar aqui. Então, doutora Márcia, doutora Laís, pessoal que está entrando, doutora Carla, prazer estar todo mundo aí junto para mais um encontro e hoje para ver se conversar sobre assédio moral e também sobre assédio sexual. Confesso a vocês que nós fomos surpreendidos essa semana aí com várias notícias sobre essa prática ainda lamentável, né? Eu sei que vitima muita gente, mas a gente vai conversar. O que é o assédio sexual? O que é o assédio moral? Mas o que é o assédio sexual? Quando é que ele se configura? Questões ligadas à prova, à classificação, né? Um tema muito, muito quente, né? Já te achei aqui, Fábio. Já te achei aqui, Fábio. Você entra aí, aguardando ele entrar, né? Então, exatamente, o Fabiano está falando, é exatamente aquela questão das escolas, né? Que foi uma... Olha quem, ele já está aí, já está entre nós. Boa noite, amigo, tudo bem? Meu querido Fábio Vilela, procurador do trabalho, professor, né? Quantos anos a gente distribuiu, nós dividimos juntos lá as disciplinas no Toga, né? Foi, É um é grande, bom te ter. é um grande prazer te ter aqui, meu irmão. Tá tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Vamos, chama na luta. Estamos na luta, né? Eu estava comentando aqui pro pessoal do Papo Trabalhista, né? O pessoal tá entrando ainda há pouco, né? Tá entrando o doutor Rafael, né? O Fabiano tá te mandando um abraço, Fabinho. Um abraço, Fabiano, todo o pessoal que está nos assistindo. Eu estava comentando que essa semana a gente foi surpreendido aí em algumas revistas, no meio de comunicação, com uma série de denúncias, né? Houve até perfis nas redes sociais, né? Em que o pessoal meio que descortinou o tema do assédio e se começou a expor, né? Estão falando, fulano foi exposed como um assediador, né? E aí eu falei, Fábio, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o assédio, vamos caracterizar bem como é que ele se dá e como ele se dá nas relações de trabalho, né? Porque isso é muito importante para a gente poder ter o conceito, né? O aspecto conceitual, né? Vamos caminhar, né? na análise do assédio moral e também do sexual, para a gente sair com o correto entendimento do Instituto, né? E também com outras questões que a gente vai conversando. Eu né? Sei que você é um especialista no assunto. Está aqui o doutor Rafael, um abraço, que é juiz lá substituto do nosso tribunal, Rafael Pazos, foi nosso aluno lá, foi teu aluno também, hoje é juiz, grande amigo, preparadíssimo, Rafael é preparado, um juiz substitutos preparadíssimos. Estamos ficando velhos. Estamos ficando velho, velho. Nosso cabelo branco já, cheio de cabelo branco. Você também, né? Então, faz parte, né? Faz parte, né? A gente Faz parte. vem essa nova geração, uma nova geração aí muito boa de juízes substitutos. Mas então, Fabinho, vamos começar então o nosso papo, né? Vou começar para você já começar, se você puder, fazer aí um rápido conceito, apresentar um rápido conceito de assédio moral, tá? E se você puder fazer o contraponto para o conceito do assédio sexual. Como é que a gente pode fazer a distinção desses dois conceitos e, ao mesmo tempo, apresentá-los de uma maneira mais técnica, acadêmica?
Certo. Bem, boa noite a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui com o meu amigo Marcos Dias. Sempre uma honra esse sorriso, essa simpatia, essa humildade que faz cada vez maior. Mas é o seguinte, bem, antes de falar em assédio moral, assédio sexual, temos que contextualizar o que acontece. A palavra assédio, na verdade, se nós formos analisar a etimologia dela, ela dá a ideia de circo, de algo que se faz para intimidar. Então, ele traz consigo a ideia de uma conduta abusiva, que viola o direito. Quando a gente fala em assédio, existem várias modalidades de assédio. Existe o assédio moral, também chamado de mobbing, bullying, acoso moral, intime, terror psicológico, coação moral. Existe o assédio sexual, acoso sexual e outras denominações. Existe o assédio processual da tua área. Existe o assédio político, eleitoral. Existe uma série de modalidades de assédio. Para falar do assédio moral, e tem muita confusão, e aí, assim como o assédio moral é uma conduta, ao meu ver, gravíssima, também é muito grave a sua banalização, porque isso enfraquece o Instituto. Há muita confusão entre assédio moral e dano moral. Na verdade, eu costumo falar que toda a conduta do assédio moral provoca um dano moral, mas nem todo dano moral pressupõe a prática do assédio moral. Na verdade, existem vários doutrinadores conceituando assédio, mas o assédio moral, a meu ver, pode ser conceituado como toda conduta abusiva, de natureza psicológica, atentatória à dignidade psíquica da vítima, que é feita de forma reiterada, com o intuito de colocar a pessoa, a vítima, numa situação vexatória, humilhante, atacando, em primeiro lugar, a sua autoestima, a sua honra subjetiva e trazendo também reflexos para a sua honra objetiva, a sua reputação. Sempre com a finalidade de alijamento, de isolamento naquele meio ambiente. No nosso caso, no meio ambiente de trabalho. Então, existem algumas características do assédio moral. O assédio moral, como o próprio nome diz, é uma conduta. Se é uma conduta, pressupõe a reiteração de atos. Então, o ato isolado, ele não constitui assédio moral. Pode causar dano moral. Quando a gente fala que não é assédio moral, não quer dizer que seja lícito, logicamente. Sim. Pode ser enquadrado num outro tipo, numa outra conduta que também viola o direito e é devida a reparações de todas as ordens. Mas, por exemplo, quando eu, num ato isolado, ofendo a honra, a moral de alguém, não necessariamente eu estou praticando assédio moral, porque o ato é isolado. Só foi uma vez só. Então, eu posso ter aí um dano moral, mas aquilo não é assédio. Então, o assédio moral, ele pressupõe essa reiteração da própria conduta. E, claro, quando eu falo, é uma conduta abusiva. Abusiva por quê? Porque extrapola os limites do direito, né? E, infelizmente, é muito comum dentro, logicamente, de uma relação de trabalho, uma relação jurídica assimétrica, não paritária, onde há, sim, conflitos dentro, né, do próprio ambiente de trabalho, a possibilidade do próprio empregador, os seus prepostos, abusarem, logicamente, no exercício dos seus poderes de direção, de fiscalização, e ensejar, sim, o assédio moral. Lembrando que o assédio moral não necessariamente se restringe à figura do empregador ou, logicamente, do preposto. Então, é muito importante, primeiro, deixar claro que o assédio moral ele visa destruir psicologicamente a vítima, intimidar, provocando o quê? Um isolamento. A ideia é atacar a autoestima dela. Como eu falei, traz reflexo e pode trazer na sua reputação. Mas a ideia é atacar o indivíduo. Por isso que se fala que ataca a dignidade psíquica da vítima. Perfeito. Essa é a ideia do assédio moral. E nós sabemos, em termos de classificação, que o assédio moral ele pode ser vertical, descendente, que é o mais comum, ou seja, onde entre o assediador e a vítima há uma hierarquia. Então, quando eu falo assédio moral vertical, ascendente de cima para baixo, ou seja, o assediador é um superior hierárquico e a vítima um subordinado. É o que mais acontece, é o mais comum, esse assédio moral vertical descendente. Existe também o assédio moral vertical ascendente, menos comum, mas acontece também. Muito comum, às vezes, no próprio serviço público, o assédio moral vertical ascendente, ou seja, quando o assediador, ou até assediadores, é um subalterno, subordinado, ou um grupo de subordinados, e a vítima é o superior hierárquico.
Perfeito. Existe o assédio moral horizontal, onde não há hierarquia entre assediador e vítima, entre colegas de trabalho. E existe o assédio moral misto ou cruzado. Não tem por onde correr, vem de cima e vem pelos lados. Exato. Né? Agora, é também isso que eu estou falando, logicamente, do assédio moral interpessoal. Entretanto, existe uma outra modalidade de assédio moral, pelo menos assim entendo, como o Ministério Público do Trabalho vem entendendo, que é o assédio moral organizacional. Entretanto, existe boa doutrina que não reconhece o assédio moral organizacional como modalidade de assédio. Então, vou fazer a diferença. Para nós, e me incluo nisso, que entende que o assédio moral organizacional existe, é uma categoria dentro da modalidade de assédio moral, seria aquele assédio moral coletivo, uma manifestação coletiva do assédio moral, também chamado de straining. Ou seja, quando isso é adotado pela empresa enquanto política agressiva de gestão. E pode, logicamente, se manifestar de 3 formas. Através de uma gestão pelo medo, uma gestão pela injúria ou pelo estresse. Tá? Então, são modalidades muito comuns naquelas empresas que lidam, que dependem, entre aspas, de um querer subjetivo do trabalhador, ou seja, depende do seu empenho. Muito ligado, não necessariamente, mas muito ligado com aquele trabalho em que tem metas a cumprir. Perfeito. Né? E uma das formas de se motivar, entre aspas, que batem essa meta, é muitas das vezes através de humilhações para que esses trabalhadores possam se sentir compelidos a cumprir a meta sob pena de passarem por situações vexatórias. Já tivemos vários casos, inclusive isso já foi até matéria de concurso de juiz do trabalho, não me lembro agora qual foi o TRT, que, na verdade, a empresa, salvo engano, quem não batesse as metas ia para o pátio da empresa e ficava pagando flexão, todo mundo vendo. Isso é uma maneira de... Ou seja, você atenta à dignidade psíquica, à autoestima de um conjunto, de uma coletividade de pessoas como estratégica política, entre aspas, motivacional. Esse é o assédio moral coletivo. Entretanto, há quem entenda que essa categoria não se trata de assédio moral, muito embora seja ilícito e merece reparação. E diz que, nesse caso, eu teria uma gestão por estresse, uma gestão por injúria ou uma gestão pelo medo, mas não seria aí caracterizada dentro do assédio moral. E por quê? Porque, como a ideia do assédio pressupõe a finalidade de isolamento, de isolar a pessoa, essa prática buscaria o quê? Um aumento da produtividade. Aquele busca a todo preço, a todo custo, de uma maior produtividade. E não teria necessariamente vinculada à ideia de isolamento. Eu faço o contraponto, entendo que não é o caso. Por quê? Porque quando você, logicamente, ainda que sob a justificativa de buscar de maneira ilícita, abusiva, logicamente, uma maior produtividade, você quer sim isolar, você quer sim até discriminar aqueles que não estão atingindo. Então, ao meu ver, tem sim, ainda que de forma imediata, a ideia de provocar isolamento. E, claro, a mesma ideia de afetar a autoestima, a honra subjetiva daquelas pessoas atentando contra a dignidade psíquica delas. Tá? Então, existe essa classificação que é contestada, mas é uma questão meramente acadêmica. É claro que qualquer dessas condutas, uma vez consideradas abusivas, trazem reparações de todas as ordens trabalhistas, logicamente com a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, logicamente, desculpa a redundância, seria a resolução do contrato de trabalho por culpa do empregador, a rescisão indireta, e a dispensa por justa causa do assediador. Se for o preposto, logicamente, ou se for um colega de trabalho. Tá? E outras repercussões de natureza civil, porque isso, além do dano moral, pode trazer prejuízos de ordem médica, psicológica, e aí o ressarcimento em relação ao dano patrimonial material, o custo com tratamento psicológico e outros medicamentos que utiliza. Esse é o assédio moral. E é muito interessante, só para fechar a questão do assédio contra a responsabilidade empresarial,
É muito comum, às vezes, a empresa invocar o desconhecimento por parte da direção da prática do assédio moral. E com todo o respeito a entendimentos em contrário, há quem defenda que deve restar comprovado que o empregador ou representante da empresa tinha conhecimento ou não. Eu entendo que isso não faz qualquer diferença. Pode influir, no máximo, na dosimetria da indenização, do quanto indenizatório. Entretanto, a natureza da responsabilidade ela é objetiva. E é objetiva com o quê? Com base no próprio Código Civil, artigo 932, inciso 13 e 933, que diz que o empregador responde por atos de seus prepostos e seus empregados. E essa responsabilidade, diz lá no 933 do Código Civil, é de natureza objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Se logicamente, o próprio Código Civil reconhece nas relações de natureza civil essa responsabilidade objetiva, com maior razão, entendo perfeitamente aplicável subsidiariamente ao direito do trabalho, onde a potencialidade dessa lesão é bem maior, em razão, principalmente, da subordinação inerente ao prestador de serviços. Tá? Uma outra questão, e aí sim, o assédio sexual. O assédio sexual, na verdade, ele também é uma conduta abusiva, que, em tese, já vou mitigar essa afirmação, pressupõe também uma reiteração. Já vou flexibilizar isso. Mas pressupõe, por ser uma conduta abusiva, que haja uma reiteração. Mas é uma conduta abusiva de natureza sexual. E aí existe uma primeira distinção. Existe o chamado assédio sexual por chantagem, ou também conhecido como assédio sexual quid pro quo, ou seja, isto por aquilo. É o que está tipificado como crime no artigo 216-A do Código Penal. Quando é o ato de constranger alguém à prática de favores sexuais em favor do próprio agente ou em favor de terceiro, não faz qualquer diferença, valendo-se o assediador da sua ascensão funcional ou hierárquica. Então, para a configuração do tipo assédio sexual do artigo 216-A do Código Penal, ou seja, para a configuração do chamado assédio sexual por chantagem ou assédio sexual quid pro quo, necessariamente deve haver uma verticalização, uma hierarquia entre o assediador e a vítima. E deve, atenção, não só isso, se valer desta hierarquia para constranger alguém à prática de favores sexuais para si ou para outrem. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu posso ter casos de que o assediador tem uma hierarquia em relação ao assediado, a questão versa sobre favorecimento sexual, mas não é assédio sexual. Não quer dizer que não seja uma outra conduta ilícita, possível de reparação. Vou dar um exemplo. Porque nesse exemplo que eu vou dar, o assediador não se valeu da sua condição de ascendente funcional. Exemplo. Vamos supor que um gerente de uma empresa constrange alguém a práticas sexuais, favores sexuais, dizendo, olha, se você, por exemplo, para uma mulher, que infelizmente é maior número de vítimas são as mulheres, infelizmente, e fala, olha, se você não tiver uma relação comigo, eu vou contar para o seu marido, eu vou espalhar pelos seus colegas que você tem uma relação extraconjugal com fulano. Independente se é verdade ou mentira isso. Aí eu te pergunto, é lícito isso? É claro que não é lícito, mas não é assédio sexual por chantagem. Por quê? Embora seja um gerente, ele não está se valendo dessa condição para o constrangimento. O que ele está fazendo? Qual seria o assédio? Quando ele se vale dessa condição, olha, se você não praticar esse favor sexual, eu vou despedi-la, eu vou transferi-la, eu vou fazer algo e que ele abuse desse poder que ele tem de hierarquia. Tá? Então, é fundamental essa distinção. É claro, mais uma vez, eu digo que não seria assédio sexual, mas, logicamente, enquadramento em outra categoria, passível, lógica, de reparações, reflexo no contrato de trabalho e outras coisas mais. Mas no tipo assédio sexual por chantagem, não, porque, embora haja hierarquia entre o assediador e o assediado,
não se valeu desta condição. É um elemento do tipo. Ok? Perfeito. Esse é o clássico. Inclusive, já passou em filmes. Agora, existe uma outra modalidade que entendo que é modalidade de assédio sexual e também é controvertido, porque há quem entenda, e boa doutrina, que diz que o assédio sexual só existe por chantagem, o tipificado no artigo 216A do Código Penal. É aquele chamado assédio sexual por intimidação. Uhum. O assédio sexual por intimidação não pressupõe hierarquia entre assediador e assediado. Pode se dar, inclusive, entre colegas de trabalho. E aí nós chamamos de assédio sexual ambiental. Ambiental. Ou seja, é quando ocorrem incitações, manifestações de cunho sexual, sejam físicas, sejam verbais, com a ideia de intimidar, abalar as condições de trabalho daquele profissional, daquela vítima. Então, a intenção, muitas das vezes, Marcos, não é nem ter a prática sexual, é intimidar, é atingir a dignidade e a própria liberdade sexual, mas com esse propósito, sim, de perturbar, de intimidar, de constranger, independente de ter o interesse ou não. E uma mitigação que eu falei que ia fazer muito importante, que, embora o assédio sexual, pela própria nomenclatura, ele pressuponha implicitamente uma reiteração, a melhor doutrina, a meu ver, inclusive legislações do direito comparado, vem entendendo que se pode sim ter o assédio sexual com apenas um ato, diferente do que ocorre com assédio moral. Perfeito. No assédio moral, não, jamais. Mas no assédio sexual, se for um ato de natureza grave, já caracteriza o assédio sexual. Vou dar 2 exemplos. No assédio sexual por chantagem, basta o ato de constranger, logicamente, com a prática do constrangimento, valendo-se da condição de ascendente. Se vai ser consumado ou não a relação, vamos dizer assim, sexual, isso independe para a configuração. É como se é um crime de mera conduta. Sim, sim. Então, claro, eu não preciso falar que deve ser uma conduta abusiva e indesejada pela vítima. Lógico, não há comunhão de vontade. Se houver, eu não vou falar em assédio sexual. Mas basta que haja, logicamente, esse ato de constrangimento de uma pessoa para a prática de favores sexuais, para si ou para outrem, valendo-se da sua condição de ascendente em termos profissionais e hierárquicos, tá? Independente ou não do resultado. Ainda que a vítima venha a perecer, por exemplo, vai ser ameaçada de demissão e acaba cedendo, vamos dizer assim, isso não afasta, logicamente, a configuração da assédio sexual, a não ser que prove que houve uma comunhão de vontade, tá? Então, já o assédio sexual por intimidação, para quem entende que é assédio sexual, porque quem não entende que é assédio sexual, diz que nada mais seria uma outra modalidade de assédio moral que utiliza questões sexuais como instrumento de constrangimento, vamos dizer assim. Mas eu perfilho daquele entendimento de que se caracteriza, sim, como modalidade de assédio sexual. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa está passando e você passa a mão naquela pessoa. O ato é muito grave. Isso, por si só, já constitui assédio sexual por intimidação pela gravidade do ato. Uhum. Não é tocar, segurar na mão, não. É realmente passar a mão em partes íntimas da pessoa. Logicamente, ainda que seja uma única vez, a meu ver, diante da sua gravidade, já se configuraria, sim, o assédio sexual por intimidação, embora a terminologia pudesse pressupor a reiteração. A própria jurisprudência e doutrina já vem mitigando essa caracterização de reiteração da conduta quando se fala em assédio sexual. Olha que aula, Fábio. Poxa, minha intenção é deixar você falando aqui eternamente. A gente está com grandes amigos aqui, professor Marcelo Moura, grande colega. Grande Marcelo Moura, grande abraço. Doutor Rodrigo Estrela, doutor Daniel Apolônio, né, lá
do IAB, presidente da comissão. Presidente lá da Comissão de Direito do Trabalho. Comissão de Direito do Trabalho. Membro honorário do IAB, com muita honra. Exato. Mas eu vou te provocar com duas perguntinhas, Fábio. Que uma que foi feita aqui pelo colega Roberto Gago, né, nosso querido Roberto Gago, para já começar a gente botando aí um pouco mais de discussão, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, voltando para o assédio moral, depois nós vamos para o assédio sexual e vamos caminhando. Uma pessoa jurídica, a gente sabe que hoje uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral, né? Até a reforma trabalhista nesse ponto foi claríssima. Mas olha a pergunta do Roberto, né? Nosso querido amigo, juiz lá de Itaguaí. Uma pessoa jurídica pode sofrer assédio moral? Olha que pergunta interessante. E a outra pergunta, claro que eu tenho a minha opinião, mas vamos ouvir você, né? Que sempre dá show. E uma outra pergunta que eu te coloco é o seguinte, vamos dizer que nós temos uma conduta reiterada, tá? Com a finalidade de alijamento, como você colocou muito bem, né? Visando causar um dano psíquico à vítima. Mas a minha pergunta é a seguinte, porque eu vejo muito nas instruções, os advogados, principalmente reclamada, para desconstruir o assédio, eles ficam perguntando para a vítima, mas você se sentiu ofendida? Mas você se sentiu ofendida? E aí a minha pergunta, é elemento do assédio moral, tá? Que a vítima efetivamente tenha se sentido ofendida, né, ou tenha algum tipo de dano. Então, são essas duas perguntas para a gente começar. Pessoa jurídica pode sofrer assédio moral e o dano psíquico efetivo, né, ele desconfiguraria ou configuraria? Ele é necessário para configurar o assédio moral? Eu vou inverter a resposta, eu vou responder primeiro a mais fácil, no meu ponto de vista, Tá e depois a segunda, que é o desafio. Fique livre. Em relação à necessidade de comprovação do dano psicológico, existem duas correntes. Tá? Existe uma corrente que, a meu ver, eu não gosto de falar em minoritária ou majoritária, que é complicado no direito hoje, né? É verdade, é verdade. Mas até então, até pouco tempo, era minoritária, mas se já virou majoritária, me perdoe. Mas sempre foi minoritária, que entende que para a configuração do assédio moral, necessariamente deve restar comprovado que houve um dano psicológico, aquilo abalou a vítima. Tá? E aí, nesse caso, qual é a implicação disso? A prova. Porque aí, necessariamente, muitos dos casos, tem que ter o quê? Perícia, até para perícia médica, psicológica, para verificar se houve um abalo ou não, que muitas vezes você conversando só com a vítima, ela pode virar e falar para você, não me abalei, ou me abalei profundamente, e a gente nunca vai saber a verdade. Vai ter que fazer uma anamnese, que é um estudo psiquiátrico, ou então médico, porque muitas das vezes, por que eu falo médico? Que a prática do assédio moral, ela pode vir a desencadear uma série de sintomas, de doenças psicossomáticas. Tá? Exemplo, eu não estou falando doutrina, não. Isso são estudos científicos. Tá? É só jogar no Google. Sintomas do assédio moral. Então, vamos lá. Depressão, síndrome do pânico, perda da libido, hipertensão arterial e outras coisas mais. Né? E, em alguns casos, já levaram até o suicídio. Então, essa é a primeira... Você adotando essa corrente, logicamente, você joga o ônus aí para o autor ou para a autora de provar o abalo psicológico. E aí para o juiz, muitas das vezes, até vai faltar o preparo técnico para verificar, primeiro, se abalou e, segundo, até que ponto. Porque não é que se abalou, não. Qual foi a extensão? Que é fundamental, às vezes, para a dosimetria da indenização. E tem uma segunda corrente que sempre foi majoritária, não sei como está agora, mas a qual me filio, que independe de se houve ou não efetivo dano psíquico. Por que isso? Porque nós, seres humanos, somos distintos, somos indivíduos, somos individualidades. Existem, primeiro, pessoas com determinadas personalidades, determinadas formas de se expressar e de resistir mais ou menos a determinadas condições. Isso é natural. Existem pessoas que o abalo, um determinado ato, não abala, outros abalam muito, ou abalam mais ou menos, vai variar com base em diversos aspectos. Nesse caso, eu entendo que a mera conduta, ou seja, o fato de praticar atos reiterados, que tenham intencionais, que tenham por finalidade atacar a autoestima, né?
vão colocando em constrangimento, com a ideia de alijamento, independente ou não do resultado, configura sim o assédio moral, e o dano moral aí é em ré ipsa. Perfeito. Para mim, assim, dentro da minha ótica, eu fico muito tranquilo com esse posicionamento. Eu não tenho dúvida de me posicionar dessa forma, com todo. Eu não estou nem alegando a questão da dificuldade de prova ou não. Eu entendo que a configuração do assédio se dá com o ato, a reiteração dessa conduta com essa finalidade. Ponto. O resultado vai importar muitas das vezes, como eu falei, na dosimetria da indenização, do dano moral, para saber também a extensão, não só a gravidade, mas a extensão do dano, para saber dos danos materiais, se for o caso, a natureza ressarcitória, é um ponto. A primeira pergunta é um pouco mais desafiadora. Não temos dúvida, nem eu vou falar que não tem, é claro, já há posicionamentos, inclusive simulados, de que cabe dano moral, por exemplo, em relação à pessoa jurídica. Tá? Existem várias discussões, inclusive, se eu poderia falar em intimidade ou não de uma pessoa jurídica, honra, exato. ou imagem, reputação, né, tal. Eu, pessoalmente, muito embora, logicamente, me curve ao entendimento de que cabe dano moral, sim, à pessoa jurídica, entendo que jamais caberia assédio moral, que nós já vimos que são condutas distintas. Por quê? Porque, na minha ideia de assédio, pressupõe atentado à dignidade psíquica, à integridade psíquica. E que quem tem psique é a pessoa humana, não a pessoa jurídica. É claro, então, a meu ver, é da própria natureza do Instituto, eu falo isso sempre respeitando, logicamente, posicionamentos em contrário, né? É da natureza do Instituto que se proteja a integridade. Quando eu falo psicológica, é psicológica e física, porque nós já vimos que tem reflexo no físico. Doenças aparecem em razão do assédio moral. E agora, é claro que eu posso vir a punir um ato que viole a imagem da empresa, ainda que de forma reiterada, e até a própria sua rigidez reputacional, que tem um valor grande, inclusive. Né? Então, assim, eu só não acho que caracterizaria assédio moral, porque eu acho que a questão do assédio moral está muito relacionado à dignidade. E a dignidade psíquica, a autoestima. E a dignidade é um valor intrínseco à pessoa humana, não à empresa. Tá? Senão, eu teria que costurar uma tese de que a empresa tem, sim, dignidade, teria uma autoestima, quando, na verdade, entendo que é uma reputação, uma imagem. E que violando pode causar, sim, um dano extrapatrimonial, mas não o assédio moral. Perfeito. Eu, Fábio, concordo contigo nos dois aspectos, né? Entendo que o fato do dano efetivo está muito mais ligado à questão da dosimetria do que à configuração do assédio. E no caso da pessoa jurídica, eu saio para uma coisa muito mais simples, nem faria esse raciocínio justificado. Um dos elementos do assédio é o alijamento do ambiente de trabalho, tem a intenção de alijar a pessoa. Como é que a empresa vai ser alijada do ambiente de trabalho que ela mesma que fornece? Deu para entender? A lógica não faz sentido, ela pode ter atacado a sua fama, seu nome, mas o ambiente de trabalho é ela que provê, é ela que sustenta ali. Então, se tem alguma coisa... Inclusive, a gente sabe, né, em relação ao ambiente de trabalho, eu, por exemplo, entendo que a empresa tem uma responsabilidade objetiva para um ambiente saudável, né, um ambiente do trabalho, né, bom para o desenvolvimento das pessoas. Então, acho que não é possível, concordo com você nos dois casos, que não seria possível o assédio moral de pessoa jurídica e também... Né, elemento. Agora, vamos voltar para o assédio sexual. Agora, a questão do alijamento... Vou dar uma de advogado do diabo, porque, na verdade, quanto mais a gente estuda, a gente vê a possibilidade de ter em contraponto as nossas ideias. Claro. Você está certíssimo. A ideia do isolamento. Agora, pode-se defender que, na verdade, o autor, em face de suposto assédio moral, logicamente não vai isolar a empresa da própria empresa, mas quer o isolamento da empresa dentro do contexto da concorrência empresarial, entendeu? Sim. Aí, o ambiente do mercado, né? Vamos dizer exatamente, assim, meu amigo. Jurista tem uma imaginação ampla. Então, quer alijar, sim. Quer alijar ali. Aí você entraria na questão da livre concorrência, né? Claro.
Mas é exatamente isso, a ideia é essa mesma. Eu penso assim, até porque o assédio da pessoa jurídica só seria se fosse um assédio moral ascendente, né, dos empregados em relação à pessoa jurídica. Nunca ele seria, porque a empresa PJ, né, seria, presumo que seria empregador, né? Não teria ninguém acima numa relação contratual de trabalho do que o empregador. Não vejo como, não vejo como. Teria que ser ascendente. Agora, vamos entrar na questão do assédio sexual, Fábio, e eu vou te fazer uma pergunta, né, que eu sei que você já falou, mas eu vou insistir nisso, nessa primeira pergunta, que eu acho que ela é importante, tá? Para a configuração do assédio sexual, tá? Eu vou insistir nisso e quero a tua opinião pessoal, tá? Eu sei que você já falou, mas tem muita gente chegando agora, entrando agora na live, e eu quero duas perguntas importantes. A primeira pergunta é a questão da rejeição ou não da vítima. Quer dizer, o assédio sexual descaracteriza o assédio sexual se a vítima, ainda que sem querer, se submeta à chantagem ou à intimidação, como você falou, do assediador. Né? Então, a gente sabe que a questão que você falou muito bem, o assédio sexual, né? Eu raramente pego assédio sexual que não seja com o gênero feminino, né? Por causa da segmentação vertical e da estratificação social que geralmente coloca as mulheres em posições... Que eu falei, não é nenhum machismo, pelo contrário, deixar claro que, infelizmente, estatisticamente, as mulheres são as maiores... Muito, sempre, né? E é complicado. Então, a primeira questão é essa questão da conduta, se ela precisaria ser uma conduta que tenha tido a rejeição, porque uma coisa é a vítima rejeitar, outra coisa é a vítima não desejar, entendeu, Fábio? Mas se submeter por questões de subordinação, porque tem filho pequeno, porque tem uma família para sustentar, ela não deseja, mas se submete. Claro que nós estamos falando de prova, nós estamos ainda na questão de direito material, tá? Porque botar em prova, aí dificulta tudo. Mas Então, a minha pergunta se é necessário que haja, né, uma rejeição específica da conduta, ou não basta que seja algo indesejado, ainda que não houve a rejeição, né? Vamos dizer que casos em que as mulheres elas dão aquele jeitinho, né? Não é bem assim, não foi assim, né? Sobre isso até a gente vê lá, tem um filme recentemente que concorreu até o Oscar, né? Que até esqueci o nome, com a Nicole Kidman, né? Que passou com uma grande empresa de televisão nos Estados Unidos, né? Uma grande, que o assédio lá, o assédio sexual, ele era um assédio sexual institucional, né? Partia de pessoas de alto nível que assediavam as âncoras dos jornais de uma maneira até deprimente. Então a primeira questão a necessidade de porque ali até os Estados Unidos teve acordo, houve um assédio sexual, mas elas cederam. Todas elas cederam. Tá? As moças que a história do filme eram jornalistas que acabaram sendo âncoras de jornais, né, de ponta, mas porque cederam ao assédio sexual e depois tudo veio à tona e a empresa pagou indenizações altíssimas em acordo. É necessário a rejeição ou basta que seja algo que é indesejado e eu cedo, se eu ceder, mas foi indesejado? Assédio? Essa é a minha pergunta. Vamos começar com essa primeiro. O que você me diz? Bem, assim, eu, no meu ponto de vista pessoal, não tenho dúvida de lhe responder isso. Primeiro, deixar claro que uma das características do assédio sexual é o fato de ser uma conduta abusiva, de natureza sexual e indesejada. E muitos autores elencam como característica a rejeição da conduta. Mas, logicamente, quando se fala em rejeição da conduta, é para excluir aquela ideia de que houve a comunhão de interesse, de vontade. E vou mais. Às vezes, logicamente, não necessariamente partiu da vítima, mas houve a investida do assediador e a vítima comungou com a vontade. Aí sim há o desejo, ainda que posterior ao desejo. Não seria assédio. Agora, se era indesejado, é claro que para matéria de prova, primeiro, a prova de assédio sexual é muito difícil, infelizmente. Nós já tivemos casos, foi até com o Berthier. Eu me lembro uma vez que o Berthier me chamou para ver um caso que um gerente de uma empresa, era um inquérito dele, e ele falou, cara, não acredito, parou na minha mão uma prova de assédio sexual. Eu falei, que isso? Que é raríssimo, você conseguir até... Porque, assim, são poucos os casos em que o autor pratica o assédio sexual na frente dos outros. É verdade. Acontece também.
mas é mais raro. Geralmente está só ele e a vítima, né? E, claro, além do constrangimento da vítima, a vítima muitas vezes quer esquecer isso, não quer expor, dificulta mais ainda, intensa, inclusive. Né? Mutatis mutandis é qualquer crime que acontece também na área criminal, estupro, das coisas mais, que a vítima às vezes não quer nem fazer o registro de ocorrência pela exposição e aquelas coisas mais. Mas porque o assediador não se tocou que tinha uma câmera no ambiente. Então ele aparecia, e olha que não tinha áudio, mas claramente vinha, a funcionária estava trabalhando, ele vinha por trás, acariciava ela leva um susto e vira, não, não, não. Aí ele fala, passa a língua nela e joga dinheiro na frente dela. Ou seja, pelo próprio gestual e tudo, estava comprovado ali o assédio sexual. Mas isso é raríssimo. Então, ao meu ver, não pode haver o desejo. Se a vítima, ainda que ela não tenha rejeitado expressamente, quando eu falo cedeu à chantagem, quando eu falo cedeu, não é que anuiu a vontade do agente, mas em razão da sua condição, acabou eu acho que a palavra melhor seria se submetendo ao constrangimento, eu acho que não afasta, eu entendo que não afasta a configuração do assédio sexual. Tá? Sem qualquer julgamento. Porque se ela não quisesse mesmo, ela diria não. Claro que se quer não, fica mais fácil a caracterização. Claro. Porque aí fica um limbo. Se ela de fato queria, não queria, aquela coisa toda. Mas se ficar comprovado que não houve desejo por parte dela, houve essa prática, não foi bem-vinda, não foi desejada, independente de ter sido expressa ou não, eu entendo que resta configurado sim o assédio sexual. Lembrando ainda que não podemos banalizar, tirando lá já essa parte. Galanteios, as chamadas cantadas, algumas até fora do tom, às vezes o momento não é oportuno, mas isso não é assédio sexual, né? Nós temos também que tomar cuidado com isso. Pode, dependendo do caso, pode até gerar algum tipo de indenização, um dano moral, mas se ficar no galanteio, não é assédio sexual. Agora, dependendo da incitação sexual, pode ser até um assédio sexual por intimidação, como nós já falamos. Ok. E deixa eu lhe perguntar outra pergunta, tem algumas perguntas para eu te fazer. Lamentavelmente, bom, não vou falar lamentavelmente, senão estou carregando uma pergunta uma resposta, né? Mas a gente vê alguns doutrinadores entendendo, não vou dizer nomes aqui, mas a gente conhece alguns doutrinadores em direito de trabalho, alguns até conhecidos, entendendo que a conduta da vítima, olha só o que eu vou dizer, hein? Já sei a conduta poderia ser um excludente, por exemplo, uma moça que, por exemplo, né, vá vista provocantemente, ou que sente no colo dos rapazes e tudo isso, uma conduta de uma pessoa mais aberta do ponto de vista, né, que fale da sua vida sexual ou da sua vida íntima de uma forma aberta, ou que se vista de uma maneira provocante, entre aspas, a conduta da vítima, ela exclui a qualificação do assédio sexual na tua visão? Eu vou responder rapidamente. Sei que tem gente que exclui a prática do assédio, tem gente que fala tem culpa concorrente. É verdade. Tá? Não é? E eu falo isso, tem atenção. Gente, desculpa, autores irrespeitáveis. Eu falo isso com respeito. Peço perdão, gente, perdão até o linguajar, mas eu discordo, com todo respeito. Eu não tenho dúvida. Na verdade, independente da conduta, e aí vou bater, se for indesejada, é o assédio sexual. Não se justifica. Senão a gente vai entrar naquele discurso muito perigoso. A mulher, a gente fala mulher, infelizmente, desculpe, gente, é porque acontece muito com as mulheres às vezes. Então vamos botar o homem, a gente está falando da mulher. O cara vai no ambiente de trabalho, com shortinho, com camiseta, tal, e assediado. Independente do sexo, por outro homem, por uma mulher. Tá? O fato o comportamento dele, ainda que possa ser julgado como inapropriado, de repente, jamais pode chancelar e autorizar a prática de um assédio sexual, a meu ver. Tá? Eu acho muito perigoso isso, porque senão a gente justifica muita coisa, o que é complicado. Eu acho que aí nós temos que nos ater à configuração do tipo mesmo, da conduta. Perfeito. A partir do momento em que há
seja no assédio sexual, por intimidação, incitações, manifestações, sejam físicas, sejam verbais, com a ideia de intimidade, constranger, usando vocábulos sexuais, ou então o assédio sexual por chantagem, constrangimento, valendo-se de sua ascensão, isso por si só já configura o assédio desde que não haja a comunhão de vontade. Perfeito. Eu não tenho dúvida, me sinto tranquilamente em responder isso. Agora, sei que se existe entendimento nesse sentido, que eu respeito, mas discordo. Eu assino embaixo contigo, exatamente, poxa. Avisa para eles que a gente não combinou nada, não. Que você está concordando. Não, aí vão falar que a gente bateu o papo antes. É difícil discordar. Eu sabia que você ia me perguntar. É difícil discordar de você, Fabinho. Você é tão sensato. E aqui, como diz a Maria Luísa aqui, da Mariluz Cavalcante, está comentando. E que para dizer que a mulher é culpada pelo assédio sexual porque se veste de uma maneira avançada e tudo, é a mesma coisa dizer que a mulher sofre violência doméstica, né? Aquela história machista de século passado. Assim, né? Exato, é porque não está apanhando, sabe? Quer dizer, mas a questão é que a gente tem que superar, né? Eu usei o lamentável, depois eu fiquei pensando, vai que o Fábio pensa diferente de mim, né? Ia ter um bom debate aqui, mas não conhece, você me conhece. Rapaz, eu não penso assim, jamais pensaria. Mas se eu pensasse, eu seria crucificado dentro do Ministério Público do Trabalho. Amanhã ia estar lá eu na Pois é, porque realmente é uma história. Então tem um perfil bem claro em relação a isso. Da qual, graças a Deus, eu comungo perfeitamente. E também, eu não sou do Ministério Público, mas eu também penso da mesma maneira que você. Agora, vamos ainda no assédio sexual. Você falou por intimidação e por chantagem, tá? Então, vou te provocar um pouco mais. Você acha que seria possível o assédio sexual ascendente? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Numa determinada empresa. Não vou dizer nomes nem nada, porque foi um segredo de justiça, em que uma subordinada a um gerente com altos poderes dentro da empresa o assediou sexualmente, assediou sexualmente mesmo, né? E ela o assediou sexualmente com base em certos segredos, né? Na verdade, ela o assediou exigindo os favores, né, sexuais, né, dele, que era o gerente. Para quê? Porque tinha um segredo em relação a ele com outras... Ele tinha tido um caso com uma outra funcionária e ela soube e o assediou sexualmente. Veja, ela não queria ser promovida, não queria nada. Ela queria ter um relacionamento com ele mais íntimo. E o assediou sob pena de espalhar para todo mundo que ele teve um caso com fulana de tal, os dois eram casados, né? E fez isso de uma maneira durante um tempo, né? Ele era subordinado a um diretor, o dono da empresa comunicou, o diretor, tudo isso está provado nos autos, tá? Não vou dizer qual é o número. O diretor falou assim, você não é homem não, pô? Tá? Aí te pergunto, depois esse cara entrou com ação na justiça, e eu te pergunto, ele sofreu assédio sexual ascendente, né? De uma subordinada em relação ao chefe? Você acha que é possível assédio sexual nesse ponto? Você já falou da intimidação e do chantagem, mas e esse? Você acha que configuraria assédio sexual? Deixa eu entender o caso concreto, que são detalhes que fazem a diferença. O que você está me falando é que uma subordinada constrangeu um superior hierárquico para práticas sexuais, falando, botando como elemento de constrangimento um caso extraconjugal dele com uma outra colega. Exatamente isso. Exatamente. E ela, veja, ela não queria promoção, não queria privilégio no trabalho, ela gostava do cara e, sei lá. E aí a situação foi essa, e ele ficou sem ter o que fazer, ele era casado, não queria que aquilo vazasse, então ele não desejava, mas cedeu. Aí a minha pergunta é se ele sofreu, na tua visão, o assédio sexual. Tudo provado nos autos, tá? Provou que ela realmente assediou e tudo. Na verdade, eu vou dar uma resposta que talvez até desagrade, mas é uma questão meramente acadêmica, que o resultado, ao meu ver, prático, é só de enquadramento. Tá? Primeiro, dúvida, foi uma conduta abusiva e ilícita dela, cabe dispensa por justa causa, até no 482, da violação à honra, a outras coisas mais. Cabe reparação por dano moral, cabe tudo. Mas eu não enquadraria como assédio sexual, por chantagem, valendo-se do 216A. Por quê? Foi aquele mesmo exemplo que eu dei. A não ser que, e vou abrir uma outra fonte, porque nesse caso houve constrangimento,
houve, não tenho dúvida, que a chantagem, né? Uhum. Houve a rejeição, pelo que você está me falando, logicamente não havia comunhão de vontade. Havia hierarquia entre eles? Sim, mas o tipo deixa claro, valendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, da sua ascendência. E ela, primeiro, não era superior a ele. E segundo, não se valeu de qualquer natureza profissional ali. Ela fez uma, entre aspas, chantagem popularmente, uma extorsão, se não botar, eu contratou a mulher. Então, a meu ver, eu não enquadraria como assédio sexual, entretanto, como ato, e aí, gravíssimo, que justifica a resolução contratual, indenizações de todas as ordens. Agora, uma saída, muito embora eu não enquadrasse, eu vejo uma possibilidade de tentar enquadrar. Se você entende que aquela tipificação criminal só cabe, logicamente, para a configuração sexual no crime. E aí você abre. Aí sim, aí poderia perfeitamente enquadrar no assédio sexual, por chantagem. Porque aí você poderia me rebater falando, Fábio, olha só, concordo com você, mas concordo para fins criminais, ilícitos. Tá? Mas para fins trabalhistas ou de natureza civil, não criminal, aí sim, você tendo essa premissa, você teria como enquadrar. Mas não é a premissa que eu adoto. Tá? Mas aí, a meu ver, a questão no crime não seria enquadrado, com certeza. Mas se você flexibilizar, quando eu falo flexibilizar, entender que aquela tipificação, como está no Código Penal, só se enquadra ali, porque não há um outro conceito que eu me lembre, pelo menos, de assédio sexual na lei, a não ser no crime, aí sim eu teria elementos para enquadrar no assédio sexual. Então, só para contar a história, a gente está caminhando para o final, Fabinho, vamos lá. Eu dei o assédio sexual... Eu estou vendo aqui gente assim, eu falei, essa seria a lógica. Eu dei, mas o tribunal reformou, dizendo que não era assédio sexual, não estava configurado, né? Ele teve a interpretação mais restritiva do Instituto. É a questão de... atenção, isso deixando claro, é discussão de enquadramento jurídico. Exato. Assédio sexual ou não é? Agora, as consequências, por exemplo, são as mesmas. Isso deixa... Porque às vezes a gente fala que assédio sexual é pesadíssimo, né? Parece que quando fala que assédio vai ser não. A pena ia ser pesada. Só que eu só não enquadraria academicamente em assédio sexual. Porque, nesse caso, eu tenho um conceito mais restritivo. Agora, se você tiver essa premissa, achar que aquele conceito se limita ao criminal, que é perfeitamente possível, isso, razoável. É como eu penso. Aí cabe. Mas a questão é mais acadêmica do que prática. Sim. E para a gente estar caminhando para o final, Fabinho, faltam aí alguns minutinhos, eu vou te fazer duas perguntas rápidas, né? Você falou aí que essa questão de enquadramento, na tua visão, aí é uma pergunta mais processual, que, na verdade, é heterotópica, né? Permeia a questão. Você acha que é possível... a gente sabe que assédio moral é uma coisa, dano moral é uma coisa, assédio sexual é outra. Aliás, eu recomendo para quem chegou agora que veja a live, os 15 primeiros minutos da live, o Fábio, com maestria, ele fez a diferença entre assédio moral, dano moral e assédio sexual. A gente sabe a diferença. E aí a minha primeira pergunta, que eu vou fazer rapidamente, é: você acha que é possível ao juiz, ele olha para aquele caso, a parte qualificou como assédio sexual, ele pode desqualificar, não, isso não é assédio, mas é assédio moral e eu vou condenar. Ou então, qualificou como assédio moral, mas é só um caso de dano moral, eu não vou condenar. A primeira pergunta é essa, tá? E a segunda pergunta... Como é um caso, ou seja, ele dá o juiz dá o enquadramento. Isso, a parte diz que sofreu um assédio sexual, como esse caso, né? Porque nesse caso, praticamente tudo provado, eu acredito que algum dano moral seria reconhecido. Eu nem concordo com a doutora Cátia. Eu vou te responder exatamente isso. Eu entendo que pode sim, porque, na verdade, o pedido vai ser qual? Vários pedidos podem ser feitos, né? Rescisão indireta do contrato de trabalho, dano moral, dano material. O pedido é esse. Os fatos debatidos. O enquadramento, o juiz pode, ao meu ver, alterar perfeitamente. Perfeito. Então, na sua visão, nesse caso, eu poderia ter... Não é assédio sexual, mas aqui há um dano moral claro, né? Eu nem concordo com a doutora Cátia, que falou aqui que é ação civil. Não, ele era um empregado, ele tinha poderes, era um superior, mas eu entendo que a empresa tem responsabilidade, sim, pela conduta no ambiente de trabalho em relação àquele gerente. Bom, tudo bem. Então, você diz... Agora, a segunda questão é a seguinte. Agora, fogo no parquinho, eu vou te fazer uma pergunta bem... né? Bem provocativa, tá?
Você acha que é possível a gente pensar, você falou no assédio moral, gestão por estresse, gestão por injúria, né? No assédio moral organizacional ou coletivo, mas você acha, é porque vendo, o Dr. João Mário está aqui conosco e disse que o nome do filme é O Escândalo, tá? Aliás, eu recomendo que vocês vejam, tá lá, tá acho que não sei se Netflix ou não lembro, mas é um filme muito interessante, O Escândalo, que mostra essas nuances do assédio. Rapaz, o único filme que eu tô vendo ultimamente é só Covid-19. Olha, na minha vida, só Covid-19. Pois é complicado. Mas a minha pergunta para você é, será que nós podemos falar, tá? Porque a história, eu vou dar um pouquinho aqui, né, de spoiler para o pessoal, mas a história mostra que lá naquela empresa, por exemplo, as mulheres não podiam de calça. Elas tinham que usar uma saia e se controlava até a saia, né? Que as moças entravam. E as apresentadoras, inclusive, os chefes que dirigiam, falaram assim, levanta mais a saia, eu não quero ver o rosto, eu quero ver pernas. Olha o que eu estou perguntando para você. Será que nós podemos pensar que certas empresas, diante da cultura que elas promovem, né, de exacerbação do feminino, de uso de medidas que violam as mulheres como um todo naquele ambiente, poderia existir um assédio sexual institucional, ambiental, ou acha que isso é uma construção teórica absolutamente impossível? Cairia mesmo no assédio moral organizacional? Não, acho perfeitamente possível. Podemos escrever um artigo sobre isso, vamos, Marcos? Vamos escrever? Pô, se você quiser. É fácil, fácil. Pois Bem, é. não sei se nós vamos convencer, mas que tem fundamento, tem. Não vejo nenhum problema, não. Claro que nós, a meu ver, nós teríamos que trabalhar de forma híbrida, com institutos dos dois lados. Trazer, como se fosse um assédio sexual organizacional. Entendi. E aí, para mim dá. Eu teria, porque, na verdade, claro que seria mais no viés da intimidação, vamos dizer assim. Sim, porque talvez intimidação em sentido mais amplo, não necessariamente que aquela empresa queira, de fato, intimidar, mas ela quer audiência ou quer algo e para isso, menospreza o quê? A dignidade sexual da pessoa. Então, para mim, isso facilmente é defensável. E podemos arranjar até um nome bonito, porque fica... Pois é. Pois é, não tem agora um assédio sexual que faz parte da própria instituição, né? Que menospreza mulheres, que exibem mulheres com os corpos, né? Quer ver? O que acontecia muito, já tivemos inquéritos, inclusive, que tangencia isso. Postos de gasolina que utilizavam mulheres e mulheres com trajes não adequados para chamar clientes. Exato. Entendeu? Não deixa de estar... Lógico, não deixa... Aí eu te falo, olha a situação. Há uma conotação sexual... Claro que eu não estou falando no assédio sexual por chantagem, né? Certo. Mas há uma conotação sexual da prática. Você explora a sexualidade feminina, como poderia ser masculina, independente. Sim. Tá? Para fins de obtenção do lucro, a exploração da própria dignidade. Eu acho. É uma gestão assediadora e um assédio sexual, concordo contigo. Fabinho, faltam 2 minutos. Claro que eu estou numa visão mais ampla. Pode até parecer paradoxo. Poxa, você teve uma visão restritiva na hora daquele seu exemplo, mas para mim é diferente, porque a minha premissa de assédio sexual é essa, deixando claro, do assédio sexual por chantagem, tanto que para esse outro eu falei, não, por chantagem não teria como. Pô, a não ser que isso seja feito para todos os gerentes com estrangeiro e para favorecimento sexual, aí já mudaria de figura. Eu estou entendendo para exploração da imagem, da sexualidade, não sei se esse é o exemplo. Mas lembrando que, naquele caso, independente do enquadramento jurídico, os resultados, os seriam julgados procedentes, em totum. Maravilha. É só enquadramento. Mas eu acho perfeitamente possível. E até interessante, quando eu falo essa interpretação, só teríamos que dar... A gente ia ter que buscar elementos do assédio moral e do assédio sexual por intimidação. Até porque quem entende que não existe assédio sexual por intimidação, entende que é um assédio moral com conotação sexual, e tangencia muito por aí. Maravilha, Fabinho. Nosso tempo está acabando, temos aí 40 segundos. Vou mandar um abraço para o Leonardo Muti, nosso colega substituto, juiz substituto. Ele está esperando o nosso artigo. Um abraço para o doutor Júlio, Rafael. E, Fabinho,
Olha, muito obrigado por você ter comparecido. Temos aí 20 segundos para você dar um tchau pro pessoal e a live vai ficar salva, tá? Quem tá querendo, ó, vou salvar a live. Eu acho que essa live vale a pena ver de novo. Forte abraço, querido. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de revê-lo aqui na live. Estou sempre à disposição. Sabe que é uma simpatia, entendeu? Tenho que estar com você. Agradeço a todos que assistiram, por ter prestigiado a gente e espero que tenha contribuído de alguma forma para o debate. Que a ideia é contribuir